Bom, gente, esse ritual tem dado o que falar e eu vou comentar sobre ele depois aí, tá? Então, deixando as imagens aí para vocês. É, lembrando que essas imagens são no ritual feito pelo mestre Tony e, tem dado muita confusão na internet porque ninguém sabe do que se trata. Bom, gente, vocês viram aí as imagens e a maioria não sabe do que se trata. E por que o bruxo entrou em atrito com o mestre Tony? Bom, o bruxo entrou em atrito com o mestre Tony porque havia um acordo já. É uma história muito longa. Essa história ela começa nos anos 50, quando esse ritual chega ao Brasil. Esse ritual chega ao Brasil nos anos 50, mais ou menos. Final, no pós-guerra ali, em 45, entre 45 e 50 é quando esse ritual chega ao Brasil, uma pessoa traz esse ritual da Europa para cá. E é aí que começa a história da alta magia no Brasil. Antes disso, não havia algumas pessoas que praticavam, mas não desta forma. Não desta forma. Depois de alguns anos, eu não vou contar a história toda agora, tá? Eu vou entrar só no mérito dessa discussão que nós tivemos, eu e o Tony. Porque quando esse vídeo chegou, essas imagens já haviam sido publicadas na rede, mas eu não fiquei, não vi, eu não acompanho o trabalho de ninguém, então, nem mesmo do mestre Tony, eu não acompanho. Ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, então às vezes eu não fico vendo o que ele posta, e ele já havia postado algumas fotos desse ritual, mas eu não tinha visto. Só que uma pessoa me enviou um vídeo, tá? Um vídeo que viralizou no TikTok. E aí eu fui saber por que ele tinha postado aquilo, né? Para saber o quanto, o que ele ia trazer mais, né? Se ele ia abrir ou se não ia abrir, se ele... Eu fui brigar com ele. Né? Eu disse, não é possível que tu, depois de tantos anos, do acordo que foi feito na confraria ainda, no tempo da confraria, quem segue o meu trabalho e sabe a história da confraria, que a confraria terminou e que sobraram 2 pessoas. O mestre Tony hoje está com 77. Eu estou com 58. Quando eu o conheci, ele tinha, eu acho que 48 anos por aí. A gente se conhece há 30 e poucos anos. E eu fui levado à confraria pelas mãos do mestre Tony. Ele já fazia parte da confraria. E a confraria terminou porque, de certa forma, eu brincava com ele, dizia, cara, isso parece um bingo. Eu não sei o que eu faço aqui no meio dessa gente. Porque eram todos senhores muito velhos, né? O Tony era um dos mais novos da época, quando eu entrei. E entrei pelas mãos dele, ele que me convidou. Cara, eu comi o pão que o Tinhoso amassou com o pé, do lado do Tony. Comi o pão que o Tinhoso amassou com o pé. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, religião não é democracia. Não é. Democracia é muito bonito no governo, né? A gente quer que os países sejam democráticos, que o povo tenha direito, mas religião não é democracia. Religião ela é ditadura militar. Ela é uma ditadura militar. E para os militares, antiguidade é posto. Se eu me torno coronel hoje e tem um cara que é coronel há 5 anos, eu devo respeito a ele. Ele é coronel antigo e eu sou um coronel novo. A nossa patente ela é a mesma perante um major, mas quando sentarmos nós 2 coronéis, eu tenho que baixar a cabeça para ele, porque ele está há mais tempo no posto. Antiguidade é posto, tá? Para vocês entenderem o porquê da confusão.
Então quando eu vi as imagens que me mandaram, eu fui até a casa dele saber por que é que ele havia publicado aquilo e o que é que ele já tinha aberto até então. E cheguei lá brabo que era uma cobra. Não tem bicho mais brabo que cobra, só sogra, né? Sogra às vezes é mais brabo que cobra. Mulher da gente também é brabo, mas a gente aguenta. Né? Sogra é mais complicado. E eu cheguei lá para brigar com ele, né? E aí eu parei o carro embaixo, né? Na garagem dele lá embaixo, parei lá embaixo. Toquei a campainha e ele veio e disse: "O que tu veio fazer aqui?" Porque ele também comigo também ele sabia o que era. Se tu veio falar do vídeo, tu não tem nada que falar. Aí eu digo, pô, eu vim aqui xingar o cara já me xingou primeiro. E ele é mais velho que eu não tenho que aguentar, né? Mas eu também não sou de correr. Aí ele se já jantou, eu digo, ainda não. Então sobe aí. Aí eu subi, nós tomamos um vinho. E ele não falava nada do trabalho do vídeo, né? E eu disse pra ele, cara, tu postou um vídeo assim, assim. Diz ele, tá, e daí? Eu digo, cara, o acordo era não abrir. Fazer rituais para quem precisava, encontrar pessoas que fossem merecedoras e fazer os rituais para essas pessoas. Tu postou na rede uma coisa que, se tu não explicar, vai ficar complicado. Diz ele, Adriano, eu tô com 77. Tu tá com 58. Quantos anos nós ainda vamos durar? Quantos anos? Nós vamos deixar acabar a tradição? Nós vamos deixar que essas pessoas que estão por aí hoje, oferecendo uma coisa que nem conhecem, continuarem? E o pior, falando mal do nosso Estado? Oferecendo alguma coisa que elas não sabem nem o que é? Aí me desarmou, né? Eu digo, tá, então, o que tu vai fazer? Tu postou lá, tu tem que explicar o que é aquilo para as pessoas entenderem. Não pode simplesmente jogar uma imagem daquela na internet, porque tem gente dizendo um monte de barbaridade. Um monte de absurdo. Tu tem que explicar aquilo ali. Porque, tirando 4 ou 5, ninguém sabe o que é aquilo. E aí, depois de algumas horas de conversa, às vezes áspera, às vezes até carinhosa, ele disse, então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para as pessoas o que dá para mostrar e explicar o que dá para explicar, porque tem muitas coisas que não dá para explicar de forma aberta, né? Dá para explicar de forma fechada para alguém que, por exemplo, vai seguir nesse caminho, né? Vai seguir essa tradição. Claro, para essas pessoas a gente vai explicar a fundo, né? Mas para outras nós vamos dar a oportunidade, entramos num acordo, de dar a oportunidade de abrir um ritual e de colocarmos em benefício de algumas pessoas, eu não sei quantas, tá? Não foi decidido isso ainda. Agora, a partir do dia 16 de agosto, nós estaremos juntos, eu e o mestre Tony, explicando o que é aquele ritual, para que ele serve, e abrindo espaço para quem queira participar. Encontrar pessoas para seguir, bom, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Ele até me disse, quantas pessoas tu achou que tu pôde confiar?
que comeram o pão que o tinhoso amassou com o pé. Digo, não encontrei ninguém. Muita gente se ofereceu, mas que eu pudesse depositar minha confiança, cara, os caras começam bem, se eu dizendo pra ele, né? Os caras começam bem, mas na primeira prova que tu faz, eles caem. Eles caem. Falta, sei lá, não sei o que falta nessa gente. Seguir o caminho da espiritualidade não é para mim. Não é para mim. É tirar de ti para os outros. Então é muito difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a isso. É difícil encontrar pessoas que sigam determinações às cegas, assim como eu fiz. O mestre Tony dizia, tem que fazer tal coisa. Eu achava absurdo, mas eu não questionava. Por isso nós temos essa amizade de mais de 30 anos. Já brigamos? Semana passada, nós quase se agarramos no pau por causa dessas imagens. Mas ele me explicou, disse, olha, foi feito assim, assim, assado. Eu digo, tá, e o que vão fazer? Ele disse, não, vamos abrir. Vamos sentar, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. E vamos abrir para que as pessoas conheçam esse trabalho. Porque senão a tradição vai acabar. Porque eu já estou com 77, tu está com 58, tu não está encontrando ninguém. E é difícil encontrar alguém. Ele fez algumas apostas. Eu não gosto de aposta. O Tony gosta de jogar. Eu não gosto de jogar. Eu não gosto de arriscar. O Tony é um cara que se arrisca. E eu não gosto. Então, eu prefiro encontrar... se eu não encontrar ninguém, encerro meu trabalho e acabou. Mas ele disse, olha, a gente pode montar alguma coisa e tentar encontrar mais pessoas, e nesse meio do caminho a gente pode ajudar muita gente. A gente pode fazer um ritual aberto, por exemplo. E nesse ritual aberto encontrarmos, sei lá, uma pessoa, 2, 3, 4, talvez se encontrem várias pessoas, para quem a gente possa passar isso, para que isto não se acabe. Porque senão essa tradição vai se acabar. Então, gente, a partir do dia 16, eu e o mestre Tony estaremos nos juntando para explicar o que foi aquele ritual que ele fez, mostrando para vocês que existem oportunidades de vocês que queiram participar daquele ritual. Aquele é um ritual que pode ser usado. Bom, isso nós vamos conversar aí, conversar com o Tony ainda, para ver o que ele vai abrir, o que ele acha que dá para abrir, o que não dá. Então, eu vou aguardar agora dia 16, estou indo à casa dele dia 16, provavelmente de lá a gente já faça uma gravação, explicando o que é uma coisa e o que é outra. E essas imagens que estão aí fazem parte desta tradição. Vocês vão ficar sabendo coisas que algumas delas eu já falei em vídeos aqui, mas eu falei de forma tão velada que ninguém entendeu. E o Tony resolveu, aos 77 anos, mostrar isso de forma mais aberta. Tudo? Não. Tudo com certeza não. Tudo com certeza não. Serão escolhidas algumas pessoas se nós encontrarmos nesse caminho as pessoas certas? Sim. Chegamos a um acordo que sim, se encontrarmos as pessoas certas, vamos passar este conhecimento para as pessoas. Tá bom? Então, a partir do dia 16, temos encontro aqui. E aí vocês vão começar a conhecer um pouco mais a fundo o que é essa tradição e vão conseguir entender que tudo que falam por aí, cara, e quando eu brigo,
que eu digo que a partir do dia 16, me aguardem aí, aguardem a mim e o mestre Tony, vocês vão ficar sabendo o que a gente pode abrir, tá bom? Um abraço a todos vocês.